Amém? Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Amém, glória a Deus. Jesus, estão procurando pregador, né? O que precisa pregar? Prego. Prega ou não prega? Martelo, tem martelo aí? Amém? Hoje o Senhor quer falar conosco. Já falou muito com a minha vida. Eu não sei como você entrou aqui hoje. Não importa quantas pessoas tenha. Mas eu sei que você vai sair hoje de uma forma diferente. Porque o Senhor quer trabalhar no seu coração, amém? Quantos estão aqui dispostos a serem transformados? Levante a sua mão, feche os seus olhos com a sua mão levantada e vamos orar ao Senhor. Senhor, aqui está a Tua palavra, meu Deus. Estamos aqui, Senhor, na Tua casa, buscando de Ti, querendo ser mais próximos de Ti, querendo ser, Senhor, Pai, Teus servos nesta terra, vivendo conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Senhor, eis aqui os nossos corações. Senhor, tira fora, Pai, toda desatenção, toda falta de atenção. Senhor, tira fora todo incômodo, Pai, que nós possamos estar, Pai, neste momento, meditando na Tua palavra, meditando nas nossas vidas, e que nós possamos sair daqui, Senhor, transformados por Ti. Porque não tem como, Senhor, estarmos diante da Tua palavra e não sermos transformados por Ti, Deus. Em nome de Jesus, conduz conforme a Tua vontade, conduz conforme o Teu querer, Deus. Em nome de Jesus, amém. Convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias, suas espadas poderosas, no livro de Lucas. Glória a Deus. Lucas, capítulo 1. Vamos começar a meditar um pouco sobre a palavra do Senhor, amém? Todos já acharam? Amém. Hoje está bom, tem pouca gente, né? Fica um pouquinho menos nervoso. Amém. Lucas 1, capítulo 1, versículo 1. Lucas 1. Lucas escreveu este livro a uma pessoa. Escreveu este livro a Teófilo. E o contexto deste livro que foi escrito para Teófilo, retratando toda a vinda e tudo aquilo que eles viveram com Cristo, era porque, eu queria chamar, antes da gente ler, eu queria chamar a tua atenção. Teófilo, ele vivia numa época, se você ver nos livros históricos e até mesmo a Bíblia relata, que Teófilo vivia numa época onde as pessoas só se importavam com os prazeres da carne. As pessoas só se importavam em alimentar e saciar os seus próprios desejos. Saciar os seus desejos, muitas vezes sexuais. Eles aceitavam e somente visavam muitas vezes o relacionamento entre pessoas do mesmo sexo. Aquela situação daquela época, além disso, além dos valores estarem perdidos, a sociedade não dava valor à vida. Ali naquela época era onde aconteciam aquelas lutas lá dos gladiadores, e diferente, naquela época aquilo não era um esporte, aquilo as pessoas lutavam, não por um esporte, mas as pessoas lutavam para sobreviver. Aonde um governador, dependendo se ele fazia uma posição com o polegar, a pessoa vivia, e ao seu bel prazer, se ele escolhia, não quero mais que essa pessoa viva, eles faziam um sinal de morte, e a pessoa tinha que morrer. A vida não valia nada. Os conceitos, os valores, não se tinha naquela sociedade.
E aquela sociedade greco-romana, ela vivia pelos seus próprios interesses. E Lucas escreveu estas palavras a Teófilo, que vivia em meio a essa sociedade. E aí nós vamos ler no versículo 1. Muitos já se dedicaram a elaborar um relato dos fatos que se cumpriram entre nós, conforme nos foram transmitidos por aqueles que desde o início foram testemunhas oculares e servos da palavra. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente, desde o começo, e decidi escrever-te um relato ordenado, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que foram ensinadas. Só até aí, por enquanto. O que eu vejo nesse começo, e nesse contexto onde Teófilo vivia, nos mostra que Lucas, ele estava encorajando Teófilo a enfrentar aquela sociedade. Ele estava encorajando Teófilo a ser um agente transformador daquela cidade, daquela situação, trazendo à memória dele aquilo que lhe traria esperança, trazendo à memória dele as boas novas. Ele entrava no meio da cidade para que ele nunca se esquecesse do que aconteceu e da vinda de Jesus, e para que ele continuasse a pregar o Evangelho de Jesus. Teófilo, então, ele era um cristão, correto? Teófilo era um cristão, uma pessoa que cria na palavra, e lhe foi escrito ordenadamente todo o histórico, para que ele nunca se esquecesse, para motivá-lo e para que ele não desistisse de caminhar no Evangelho, amém? A sociedade que ele vivia é totalmente diferente da que a gente vive hoje? Ou não? Hoje em dia, os valores de família estão destruídos. Hoje em dia, os valores morais, sexuais estão acabados. Hoje em dia, o valor à vida não se tem mais. A gente vê, às vezes, nesses noticiários, em programas policiais, que as pessoas matam simplesmente por matar. Dizem uns por prazer, outros por, não tenho nada o que fazer mesmo, não tenho nada a perder. Existem pessoas que já fizeram aposta, isso é verídico, entre duas pessoas. Fala assim, se eu der um tiro na cabeça daquele menino, você acha que ele cai para frente ou ele cai para trás? Aposta uma cerveja que ele cai para trás, o outro aposta uma cerveja que ele cai para frente. E mataram aquela pessoa. Só para ver se caía. Valendo o quê? Uma cerveja. É isso que vale a vida? É esse o valor da nossa sociedade? As pessoas hoje, elas vivem querendo o bem do outro ou querendo satisfazer o seu próprio bem? Então, a nossa sociedade, o meio que nós vivemos hoje é semelhante ao de Teófilo. Então, eu creio que o Senhor vem trazer a palavra dele nos dias de hoje para nos encorajar, para nos trazer à memória aquilo que nos traz esperança, trazer à memória que Jesus veio, Jesus curou, Jesus salvou, Jesus libertou, e isso nos é trazido à memória para que nós sejamos agentes transformadores da nossa geração, da nossa nação. Você, eu, cada um de nós, fomos comissionados para sermos transformadores e não analisadores. É sobre isso que nós vamos meditar, porque muitas vezes nós nos colocamos na posição de analista. Olha, está mesmo. Realmente. Muitas famílias se separando, filhos se perdendo no crime, nas drogas, e nós só analisamos. Agora o Senhor nos leva a nos motivar a sermos transformadores, como foi motivado a Teófilo. E na palavra de Deus, ele menciona que Teófilo vivia naquela localidade, e ali haviam alguns cristãos, mas havia boa parte da nação que não era. E aí eu estava vendo uma pesquisa que saiu do censo,
que no último ano foi o maior número de pessoas que se declararam evangélicos no Brasil. Nunca houve na história tantas pessoas que se declararam. Pelo que estava lá, um pouco mais de 22% da população brasileira se declara evangélico. 1/4 da população se diz cristão, crente na palavra. Um cristão que acredita nos preceitos da Bíblia. Mas o que me causa um pouco de estranheza, e eu queria que a gente pensasse junto sobre isso, na mesma proporção em que os evangélicos crescem, a quantidade de pessoas que declaram ser evangélicos crescem, a criminalidade cresce, os homicídios crescem, a corrupção aumenta, a imoralidade sexual dispara, o adultério, a pornografia, a pedofilia, nunca se viu tanto como nós temos visto nos dias de hoje. E aí a gente para refletir. Que tipo de cristão é esse? Que cresce, mas não consegue transformar a sua nação. Se aumenta o número de cristãos, teoricamente deveria diminuir todas essas coisas. Mas não. Aumenta-se a quantidade e aumenta-se tudo que é de ruim também. E o Senhor quer falar conosco sobre para nós sermos transformadores e não analisadores, primeiro nós temos que transformar a nós mesmos. E é aqui que pegou comigo e pegou bastante, viu? Eu fico pensando, se 1/4 da população é cristã, aonde estão esses cristãos que estão em contato com pessoas da criminalidade e não influenciam essas pessoas a deixarem a vida do crime e buscar a Cristo, ou nem que não venha buscar a Cristo, mas que consiga trazer Ele para não cometer mais isso? Aonde estão os cristãos que têm as suas amiguinhas, que postam fotos nas redes sociais sensuais, que se vestem de forma vulgar, vão em festas vulgares, praticam orgias? E aonde estão as pessoas que conhecem essas pessoas e não as influenciam, não as aconselhem a mudar de vida? Casais se separando, e muitas vezes as pessoas entram num problema, se separam, sem saber que existe esperança para a restauração do casamento. Aonde está este 1/4 da população que não se posiciona, não só nas grandes missões, mas nos pequenas, no evangelismo ali de corpo? Porque é muito fácil, pastor, a gente pegar, esse é um ano evangelístico, e é muito fácil a gente pegar um corpo de uma igreja, um grupo, e sair na rua distribuindo panfleto, falando, olha, Jesus te ama. Isso é fácil. Isso traz resultados, sim. As pessoas muitas vezes vão encontrar e podem buscar ao Senhor por isso, sim. Mas e aquelas pessoas que você convive 8 horas por dia no seu trabalho? A sua família, o seu vizinho. Aí está o nosso principal campo de missões. Aquela sua amiga que tem um problema com o filho, e você, em vez de falar, bate nele mesmo, põe para fora de casa. Quantas vezes nós nos vimos pessoas aconselhando isso? E quantas vezes nós vimos pessoas, ou nós mesmos, aconselhamos aquela pessoa a buscar a Deus, aconselhamos aquela pessoa a fazer o que é certo à luz da palavra, para nós começarmos uma transformação na nossa igreja, no nosso bairro, na nossa nação, na nossa geração. Essa transformação ela tem que começar primeiro em nós. O que nós precisamos para ser agentes transformadores é estar cheio do Espírito Santo de Deus. A palavra diz que não é por força nem por violência, não é pelo muito falar,
que as pessoas buscarão ao Senhor, correto? Agora, se você estiver cheio do Espírito Santo, basta uma palavra, basta uma atitude, basta um conselho, que estando você cheio do poder de Deus e cheio do Espírito Santo de Deus, a semente é lançada. E o resto está nas mãos de Deus. Mas aquela semente que vier da sua vida, ela tem que vir uma semente cheia de poder, cheia de unção de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus. Senão, vai se tornar apenas palavras. Eu queria que aí a gente fala, é muito fácil. Falar é fácil. Precisamos ser cheios do Espírito Santo de Deus. Eu vou mudar eu vou evangelizar a minha família, eu quero ser um testemunho vivo no meu serviço. Isso é fácil. Mas como que a gente faz isso? Lucas 4. O que precisamos para ser cheio do Espírito Santo de Deus? Tem uma receitinha simples aqui na Bíblia. Todos acharam? Antes disso, eu só queria mencionar. Tem um movimento que está tendo na internet, que está sendo abençoado por Deus. No começo pode ter começado como uma brincadeira pequena, ou um desafio, mas eu consigo ver, e eu creio que muita gente tem visto, que o evangelho falado por nós, para os nossos amigos, pode ter certeza que pode entrar muito mais profundo do que muita gente falando aí fora. Tem agora, aqui nas redes sociais, no Facebook, as pessoas estão desafiando os seus amigos a pregarem o evangelho no Facebook, nas redes sociais. Aonde uma pessoa prega um trecho da Bíblia e convida outras 3 pessoas para fazerem o mesmo, pegar uma passagem bíblica e declarar o evangelho nas redes sociais. E essas 3 pessoas pegam mais 3 amigos e chamam esses 3 amigos para profetizar a palavra no evangelho. E um fala sobre o amor, o outro fala sobre o único caminho a Jesus, o outro vem e fala que o amor de Deus sobre as nossas vidas ele é maior, e cada um vem falando, e os nossos amigos estão sendo alcançados por isso. Então, o título desse desafio se chama Eu Não Me Envergonho do Evangelho. Porque o que tem de crente 007 não é mole não. O que tem de crente 007, olha, aonde eu trabalhava, só um comentário, nós temos um grupo chamado Ouse, que é um grupo dos servidores evangélicos, dos funcionários públicos que são cristãos. E nós nos reunimos uma vez ao mês para cultuar ao Senhor e ler a palavra, compartilhar. E a gente descobre que cada pessoa, às vezes aos pouquinhos você vai descobrir e falar, mas aquele lá é cristão? É. Aquele lá também? É. E esse 007, eles não têm coragem de pregar o evangelho onde eles trabalham. Esse cristão 007, ele não tem coragem de pregar o evangelho dele no seu grupo social das redes sociais, porque ele é o agente secreto. Ele é aquele que ninguém sabe que ele é. Se eu for falar de tanto tipo de cristão que eu já ouvi falar, tem o cristão girafa, né? É o cristão que o corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora, né? Tem bastante. Mas amém, vamos voltar aqui. Se você não tem a ousadia, se você não tem a decisão de pregar o evangelho aonde quer que você vá, não tem como você ser um agente transformador. E para ser cheio do Espírito Santo, aqui vamos usar um exemplo básico aqui da Bíblia. Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou ao Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo.
Jesus estava cheio do... Vamos lá para o versículo 14, quando ele saiu do deserto. Versículo 14, Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito. Aí eu te pergunto, Jesus, o Filho de Deus, o Filho do homem, o Deus que se fez carne, precisava andar cheio do... Andava no deserto orando e buscando a Deus em jejum. E nós, que somos descendência pecaminosa, carnudo, falho, fraco, pecador, precisamos mais ou menos do que Jesus de buscar o Espírito Santo de Deus? A fórmula está aí. A fórmula está aí. Enquanto você não buscar ser cheio do Espírito Santo de Deus, a gente nunca vai poder andar no poder de Deus e poder ser transformador nessa nação. Nunca. Aí eu te pergunto, nós, sendo falhos, fracos, pecadores, se não buscamos o poder de Deus, não buscamos o Espírito Santo de Deus para nos encher, para que nós possamos ser testemunhos vivos, de que adianta e de que serve os nossos rituais? Bíblia, igreja, louvor. Você vem na igreja, você louva, você ouve a palavra, aí você sai da igreja, bate na esposa, você sai da igreja, já sai mentindo, vai trabalhar, rouba coisa do seu serviço, coisa do seu colega, aí vai para sua casa, de madrugada você entra na internet e com 3 cliques, você já está vendo coisa que não deve. Televisão nos canais que tem coisas que você sabe que não é para você assistir, não é bom para você aquilo, não é de Deus e você assiste, adultera. De que adianta? Para que serve você viver assim? A gente viver nessa mentira. E aí a gente passa a encarar o culto como um passatempo. A gente passa a encarar o louvor como um entretenimento. Eu vou passar um tempinho na igreja, vou escutar uma musiquinha. A palavra o que é? Vou aprender mais um pouco. É conhecimento. O conhecimento sem ação não vale de nada no Evangelho. E a igreja vira o quê? Um clube de passeio, um clube social. A gente não pode aceitar sobre as nossas vidas viver numa igreja, viver uma vida superficial. Adianta a gente fazer tudo isso, evangelizar, vir à igreja, sendo que isso não é verdade? Para mim não adianta de nada. A gente tem que vir para o culto e chegar aqui no culto e você entregar ao Senhor tudo que você tem de melhor. Eu vou cultuar a Deus, eu vou oferecer o meu culto ao Senhor, eu vou louvar ao Senhor e vou viver uma adoração genuína, vou viver o céu na terra. Não importa se o irmão do meu lado está com o olhão instalado, eu estou adorando ao Senhor e o Senhor está recebendo e você está buscando a presença de Deus. E aí vem a palavra vem, transforma, nos quebra, nos molda. E aí a igreja passa a ser a casa do Senhor e o nosso lugar de adorar ao Rei dos Reis. Temos que viver assim, amém? Para ser cheio do Espírito Santo de Deus, não há outro caminho a não ser oração, jejum, louvor, ler a palavra, ir em vigília, buscar intimidade com o Senhor particular, e ir em congresso, e você está todo tempo buscando ao Senhor, está no carro, ouve louvor, está em casa, lê a palavra. Não tem como, não tem outra fórmula. E está falando comigo também, viu, meus irmãos? Aqui eu queria ler, continuar no capítulo 4, para a gente se espelhar naquele que é a luz que nos guia nesta terra. Lucas 4. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo.
não comeu nada durante esses dias, e ao fim deles teve fome. Versículo 3, e o diabo lhe disse, se és o Filho de Deus, manda esta pedra transformar-se em pão. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem. O diabo o levou para o lugar mais alto e lhe mostrou, num relance, todos os reinos do mundo. E lhe disse, eu te darei todas as autoridades sobre eles e todo o seu esplendor, porque me foram dados e posso dá-los a quem eu quiser. Então, se me adorares, tudo será teu. Jesus respondeu, está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E o diabo o levou a Jerusalém e colocou-o na parte mais alta do templo, e lhe disse, se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordem aos seus anjos, a seu respeito, para o guardarem, com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. E Jesus respondeu, dito está, não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. Terminado todas essas tentações, o diabo o deixou até a ocasião oportuna. A primeira lição, que já deixa bem claro aqui, antes do diabo vir tentar ele, Jesus estava o quê? Em jejum. Jesus foi para o deserto e ele estava em jejum durante 40 dias. Jesus estava no deserto com um grupo ou ele estava sozinho? Jesus sozinho no deserto em jejum. Primeira lição, quando você precisa buscar a Deus, você tem que jejuar, você tem que orar a Deus e principalmente estar sozinho com Deus. Por quê? É bom, a palavra diz que nós devemos estar em comunhão com os nossos irmãos. Mas se você só consegue ter intimidade com Deus quando você está em grupo, quer dizer que você sozinho não consegue buscar a Deus. E Deus, Ele não quer ser o nosso amigo de grupo. Ele quer ser o nosso amigo individual. Ele quer ter um relacionamento conosco, quer te conhecer, quer saber dos teus problemas, quer saber dos meus problemas. E aí sim num grupo, mas o principal é o individual. E aí, tirando essas lições, o diabo veio tentar Jesus. Jesus já estava lá, buscando, jejuando, sozinho. E aí o primeiro lugar onde o diabo veio tentar foi na carne de Jesus. Ofereceu a ele o pão. Jesus estava lá com fome, 40 dias no deserto. Se você está 40 dias num deserto, se uma pessoa te oferecer um pão, quantos de nós, a carne, o nosso olho gordo, a nossa barriga falaria, dá um pão, eu preciso comer, eu vou morrer. Quantos de nós não nos trocaríamos por um pão? Porém Jesus sabia que adorar a Deus e que qualquer outra saciedade da sua carne, da sua fome, não valia a pena trocar. Não valia a pena trocar a presença de Deus por um pedaço de comida. E aí está o segredo do jejum. Muitas vezes as pessoas falam, mas para que jejum? Jejum é para isso, é para você declarar ao Senhor, Senhor, eu estou com fome, mas buscar a Ti é mais importante do que a minha fome. E nós temos conseguido controlar a nossa carne? A segunda tentação que o diabo fez para Jesus foi na alma. Primeira na carne, fome. Segunda na alma. A alma, doutora Simone, é onde se encontram os nossos sentimentos, desejos, emoções. O livre-arbítrio está na alma. A alma, é ela que controla a ligação do nosso corpo com o espírito. E uma das coisas que está dentro da nossa alma é o nosso ego. E a segunda tentação que Jesus sofreu no deserto foi tentando
a sua alma: olha, todos estes reinos, todas estas nações, todo o poder eu te dou. Aceitas? Se não caiu na carne, vai cair na alma. Mas Jesus, e o que é importante, Jesus sabia que tudo aquilo que Satanás tinha mostrado para ele, seria dele, após a consumação da sua morte na cruz. Todos os reinos, todos os povos adorariam ao Senhor. Agora Jesus não atropelou as coisas. Ele não quis tomar para ele o que seria dele. Ah, mas se vai ser meu mesmo lá depois, por que não ser antes? Porque tem que ser depois. Depois era bom passar isso por virem para dessa, para eles falarem com os jovens, que os jovens falam: ah, mas se eu vou casar com ele mesmo, se eu vou casar com ela mesmo, por que eu já não posso desfrutar antes? Porque tudo tem o tempo certo. Se o reino será dado após a crucificação, não é para pegar o reino antes. E é assim nas nossas vidas. Quantas vezes a gente fala: ah, Jesus me prometeu que vai me dar aquilo, então eu já vou pegar agora. Ei, não é o tempo. É no tempo de Deus. Quantos de nós cederíamos às tentações, ou já cedemos às tentações da nossa alma, do nosso poder? Olha, você é isto, você é aquilo. E a terceira tentação que o diabo fez para ele, tentou tocar no seu espírito. O que ele fez? Pegou Jesus, colocou ele, levou para Jerusalém e colocou ele no ponto mais alto do templo, onde todas as pessoas estavam reunidas para adorar a Deus ali. Ele falou assim: vou colocar Jesus bem no meio do espiritual dele, do grupo dele que está adorando, e ali eu vou derrubar ele, e os anjos virão e todo mundo vai falar: ó, ele é o Senhor, ele é Deus, ele o guarda, para que aquilo se tornasse glória não a Deus. E trazendo isso para as nossas vidas, para refletir, quantos de nós, no fundo, já não foi tentado nisso? Quando você vai orar por uma pessoa, e você vai orar pela cura daquela pessoa, mas no fundo, você quer que aquela pessoa seja curada? Para o pessoal falar: olha, ele ora e cura. Quantos de nós, às vezes, não vem esse pensamento na nossa mente: olha, faz isso porque você vai ser reconhecido como um bom cristão, você vai ser reconhecido como um homem de Deus. E aí a glória passa a não ser mais de Deus e passa a ser nossa. Tentação no nosso espírito. Quantos de nós não temos feito coisas na casa do Senhor para que o nosso nome apareça? Reflexão para nós. Amém? A palavra do Senhor, ela diz que nós devemos controlar o desejo da nossa carne. E de todas essas coisas, nós devemos buscar os caminhos de Deus. Essa é uma palavra rápida que o Senhor trouxe para nós. Mas o Senhor, Ele quer que nós hoje não paremos mais para fazer as coisas por simplesmente fazer. Mas Ele quer que você olhe para você mesmo, assim como eu olhei para mim mesmo quando eu estava escrevendo essa ministração, e fala assim: qual que é o meu real motivo por trás das coisas que a gente tem feito dentro da casa do Senhor? Por que será que a gente não consegue chegar nas pessoas e não consegue plantar a semente do Evangelho naquelas pessoas? Alguma coisa está errada. Se a gente não consegue levar a palavra do Senhor, se a gente tem vergonha, se a gente tem... alguma coisa está errada. E Deus quer nos usar como agentes transformadores. Eu queria fazer uma pergunta.
Quantos que estão aqui? Nós estamos em 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 25 pessoas. 26, que a Dani acabou de subir. Quantos de nós, dos 26, quantos querem verdadeiramente viver cheio do Espírito Santo de Deus? Quantos querem viver cheio do Espírito Santo de Deus, não para se engrandecer, não para que as suas obras sejam reconhecidas, mas para que as pessoas consigam levar e consigam receber do Evangelho de Deus, receber do amor de Deus, receber a semente que vem de Deus? Quantos de nós, de verdade, irmãos, nós vamos orar, e eu não quero que ninguém venha à frente, não precisa, eu só queria que vocês ficassem de pé, não precisa ninguém vir à frente, não precisa ninguém levantar as suas mãos, porque nós estamos em 26 pessoas, e eu tenho certeza que 26 pessoas, cheias do Espírito Santo de Deus, é o suficiente para impactar boa parte dessa nação.